Sejam muito bem-vindas, eu sou a Glícia. Eu sou a Gabriela. Somos primas, Mães, mulheres cristãs, acreditamos na Bíblia, defendemos a família, a maternidade e uma vida com Deus no centro. Aqui a gente não abre mão dos nossos princípios. A gente vive o que prega. E hoje nós vamos começar o nosso segundo episódio, compartilhando com vocês um pouco sobre o nosso casamento, o momento de decisão para sermos mães, né? Como a gente decidiu o momento que a gente ia ser mãe, né? Sou casada, conheci o Gabriel, eu tinha 15 anos, tenho 2 filhos, o Gael com 2 e a Isis com 1 ano. E eles têm 1 ano e 4 meses de diferença. Os dois foi planejado. Como eu tinha dito, né? Eu conheci o Gabriel, eu tinha 15 anos, a gente namorou por 8 anos. Hoje, às vezes, você tá aí, né? Namora, tá noiva e fica esperando, né? O príncipe encantado pedir você em casamento. A minha história, ela foi um pouco diferente, porque assim, eu namorei 8 anos e o Gabriel não tomava a decisão de me pedir em casamento, né? E como a mulher tem o papel de, muitas vezes, né? Ó o papel já começando a exercer. Não exercer significa o papel. que você não tenha um namoro, um noivado tradicional, uma família que você está buscando um casamento tradicional, que o teu marido vai te chegar no cavalo branco e ajoelhar com você e pedir em casamento, gente. Às vezes precisa de um empurrãozinho. Mas não significa que ele não seja um bom homem, ele só está sendo lapidado, porque a parte do noivado ainda é o começo, gente. Tem muito chão pra vir ainda. Eu ficava assim, Gabriel, você tem que me pedir em casamento. Vamos, meu filho, eu quero casar, eu preciso ter um lugar pra me morar, eu quero casar. E eu ficava falando pra ele. E não tem problema com isso, e também não tem vergonha, porque muitas mulheres ficam presas nisso, né? É. Não, e se ele não me pedir em casamento, eu não, né, não faço mais. E eu não, ficava, Gabriel, que dia? Qual vai ser a data? Então, assim, você pode até fazer uma apresentação, falar assim, nossa, hoje eu vou pedir você em casamento. Não tem problema, pode inventar esse dia, mas eu estou forçando a você a fazer esse dia, entendeu? Você não precisa ficar esperando ele, porque às vezes o homem, ele precisa desse empurrão. Então, ele me pediu em casamento, nós casamos, e nesse meio tempo a gente tava atrás do nosso apartamento, e no terceiro episódio nós vamos contar como a gente acessou o nosso apartamento, como a gente comprou a nossa casa. E hoje nós vamos compartilhar com vocês a decisão, né, sobre ter filhos. Então eu casei, né, tava morando num apartamento e decidi construir, né, a nossa casa. A gente já tava no meio da construção, então já tinha meses, né, para terminar a nossa casa. E aí foi quando eu decidi ser mãe, né? Eu já tava com 28 anos. Aí eu falei assim, acho que agora chegou o momento, né, a gente conversou sobre isso. Agora acho que chegou o momento, né, eu posso engravidar e quando a gente já se mudar para nossa casa, a gente já vai ter nosso filho, a gente já faz o quartinho dele, tudo bonitinho. Não que a minha história seja perfeita, não é, né? Foi isso, porque o da Gabi também foi o inverso, mas tá tudo bem, né? Pra você não ficar pilhada nisso, né? Que tem aquele conto de fadas, né? Que a gente vê aqui. O meu eu pulei 5 degraus, depois eu voltei pra começar de novo. E tá tudo bem, né? Às vezes fica imaginando, né? Como que vai ser a nossa história e tem que ser assim, 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 assim. Cada passo, né? E não é cada passo. A cada história de pessoas são diferentes as histórias, né? Independente de como é a sua história, cada uma vai ter uma diferente da outra. E todas as histórias são bonitas, né? Todas caminham para um mesmo propósito, que é a família, que é o casal, que é os filhos. Mas assim, os parentes, gente, as aspas que vão surgindo, isso é individual. E esse é o lindo da história, porque ela compartilha dela, eu compartilho a minha, você tem a sua. Né? Então cada um vai ter, falar, olha, o dela foi de um jeito, ai, o meu já foi mais difícil, o meu foi mais fácil. E tá tudo bem. E tem um processo, cada um individual, né? E cada um tem um processo a passar, né? E aí quando a gente decidiu ter filhos, né? Eu engravidei do Gael, foi quando eu fiquei ainda mais próxima da Gabi, né, Gabi? Lembra, né? A gravidez do Gael. Ela decidiu ter filhos primeiro que eu, então acabou que eu não sabia muito ajudar, né? Mas eu tava ali participando, foi bem legal, assim, eu lembro de tudo, né? E aí depois eu vou contar, né? Mas acabou que eu já fui ligando a antena, né? Já fui falando, nossa, que legal, como é que é esse mundo? O que tem que fazer, o que tem que comprar, como é que é, né? Era bem legal. E o primeiro filho, né? A gente planejou e Deus, né? Conciliou de tudo acontecer, né? Nos planos de Deus. E aí, quando eu engravidei, né, a primeira gravidez, né, que a gente fica toda, faz o quartinho bonitinho, faz, né, compra todos os detalhes. Coitado do segundo que tá aqui. Aí eu tô nem preocupada. Eu já pensei em todo mundo, coitado menos do na segundo, criança. né, gente? Aí o primeiro, e quando a gente ganha, né, a gente ficou o primeiro mês ali babando, né, em cima da criança, que é tudo mil maravilhas, que é lindo, né? Nossa cabeça, que vai ser tudo assim, né, tudo perfeito. Mas a gente sabe que na prática, né, não é bem assim. Não, na prática, né, passa pela amamentação, quando o bebê nasce, enfim, né, e cada um passa por um processo. Eu não passei o processo, né, assim, muito difícil, vamos falar, né, que muitas mães, talvez você passou por isso, que é depressão pós-parto, né. É muito delicado. Uma dificuldade de amamentar.
Então, esse processo meu, assim, com a glória de Deus, pra mim foi tranquilo. Tanto que a Gabi, né, participou comigo. Sim, o tranquilo já é difícil pro primeiro filho, né? Porque amamentar é muito cansativo, sem dormir. Criança que chora, você não sabe por que tá chorando. É que tem gente que às vezes tem muito mais complicações do que nós tivemos. Eu também não tive, então é uma bênção de Deus, porque... Mas olha pra você ver como que é, né? Como tá muito distante, né? Meu filho só tem 2 anos e 1 ano. Mas você meio que esquece os processos, né? Esquece. Quando você tá passando ali, você tá no olho do furacão. Gente. Mas quando você passa... Mas isso é um presente de Deus, porque tem gente que vai ter um filho só por opção, ok, mas se você desse conta de lembrar de tudo, a gente não teria. Então Deus, ele pega a parte ruim, ele não apaga. Olha que bonito. Ele não apaga a lembrança, ele apaga a dor, o sentimento. E aí você lembra e fala, não foi muito legal, mas você não consegue mensurar o quanto foi difícil quando você estava passando. Você lembra, né, com carinho, mas... Graças a Deus, né? Não é fácil. Viu, me fala mais, o Gabriel, ele queria ter filhos? Era as vontades dos dois? Porque tem isso, né? A gente, às vezes um quer ter, o outro não quer ter. Como é que foi pra vocês, assim, Não, essa parte? A gente conversou em conjunto. Foi uma decisão nossa, assim, né? A gente falou assim, tá na hora, né? A gente sempre teve o sonho, né? Quando você namora, falava o nome dos filhos, quantos filhos a gente ia ter. Eu lembro até que a gente foi num curso de coach que a gente falou, os dois escreveu junto, assim, um escreveu aqui, outro escreveu ali, né? Que os dois iam ter 3 filhos. Ai, meu Deus, tenho só 2 ainda. E aí, quando a gente leu em conjunto, tipo assim, né? Que ele queria ter 3 e eu queria ter 3. Então, esse já era nossos planos, né? Então, a gente decidiu em conjunto. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu compartilhei. Ela teve o primeiro filho, né? Eles têm 1 ano e 4 meses de diferença, né? O pequeno, né, ainda era um bebê, tinha 7 meses, 6, 7 meses, né? 7 meses, Ela queria engravidar já novamente e pela graça de Deus veio até que rápido, né? Gente, fala a verdade, 1 ano e 4 meses diferente, ela tem que ser muito doida, né? É muita loucura. Eu ainda que tô, assim, uma distância, mas uma distância eu considero boa, né? Com 2 anos o meu, mas tipo assim, eu vi o que essa menina passou no começo. Conta pras pessoas como é que foi, porque apesar de você querer e ser uma felicidade, uma bênção, um segundo filho, na gravidez ainda a gente leva. Quando nasce é que o balde de água cai, né? Porque fala, Senhor, é muito amor, é muita bênção, mas também é muito trabalho. Sim. Como que é essa confusão? Porque eu não sei, gente, o meu segundo não nasceu ainda. É os dois lados na moeda, né? O mesmo lado que você fala, gente, é um amor muito grande, assim, é algo mensurável quando os dois ficam juntos, quando você vê aquela cena quando eles estão dormindo, mas quando você tá ali cuidando dos dois vamos dizer, na vida real mesmo, assim, é uma loucura. Eu nem consigo imaginar. Que hoje eu olho e falo, gente, por que eu fui emendar, sabe assim? Porque você vê que é tudo plano de Deus mesmo, porque fala assim, cuidar de 2 bebês, porque eu ainda tenho 2 bebês, né? Então, na hora que você tá cuidando mesmo, que você tá ali, né, no dia a dia, é uma loucura. Porque um bebê depende de você e o outro que é recém-nascido. Ainda depende, né? Os dois dependem muito, né? Então, tem dia assim que, de verdade, eu já cheguei assim a sentar. Teve um dia que eu sentei no banheiro do meu quarto. Eu sentei assim e chorei. Eu lembro desse dia assim, eu chorei e falei assim, meu Deus, me ajuda. Porque assim, eu tô cansada, estou cansada. Sabe assim, e você olha os dois e aí você sente culpa, né? Você sente culpa porque você não cuidou, ou você não tá cuidando direito, ou você sente culpa porque você se estressou. E aí tem aquele momentos de estresse, né, que você fala assim, meu Deus, eu tô cansada, acho que vou enlouquecer. E aí tem esses momentos, e eu lembro que exatamente esse dia que eu tava assim, sabe aquele extremo de cansaço que você fala assim, eu estou cansada. Eu tava sentada no banheiro, sentei no chão, e aí os dois eu deixei na sala pra me respirar, e aí eu sentada, eu lembro que o Gael, né, ele veio, ele me chamando, porque assim, a mãe ela sai pra tentar respirar um pouco, aí o filho vem atrás, né? Não respira. Não respira. Aí eu lembro que o Gael veio, é recente isso. E aí ele falou, mamãe, por que você tá chorando? Eu falei, não, filho. Aí ele, tadinho, né? Não entende, ele veio e me abraçou, sabe? Passou a mão no meu rosto, assim. Aí você fala, meu Deus, tudo isso vale a pena, né? Então você fica do 8 a 80 muito rápido, assim, né? Que é um amor e um cansaço ao extremo. Só que eu acho que esse momento é importante, todos os dias você olhar e sempre achar o lado bom, né? Porque se você focar muito, nossa, eu tô muito cansada, eu tô muito estressada, eu tô muito... Então você sai um pouco desse olhar, sabe, de cansaço. Eu sempre faço isso, né, procurar o lado bom, né? Que eu falo, nossa, imagina quando eles crescerem, né? E eles, hoje, né, já compartilham mais, eles brincam junto. É lindo de ver. É lindo, né? Você vê esse momento bonito. Então, assim, não fala pra gente desfocar, né, do lado ruim. Tem um lado cansado, tem um lado exaustivo, tem um lado... Mas se a gente focar só nesses lados, né?
Você nunca vai ter filhos. Nunca vai ter filhos. Então você fala assim, imagina quando crescer, né? Quando crescer, quando compartilhar, né? E cada momento agora que eles estão crescendo, até que eu falo, né? Pra você ver que a influência mesmo, ela é maravilhosa, né? Porque isso do perdão em casa, isso tá ficando muito forte cada vez mais, porque eu era também muito mais orgulhosa, né? Nossa, eu era muito mais. Não que eu ainda não sou, né? Eu sou, porque a gente acha que a gente é um ser humano bom e a gente não é. A gente sempre, todos os dias tem que estar ali, Senhor, né? Me ajuda a ser melhor, porque eu lembro que recente também, o Gael, ele derrubou, acho que foi um suco, alguma coisa que ele tava bebendo, assim, ele tava segurando no copo, ele não queria o canudinho, porque agora ele já tá crescendo, ele falou que eu sou grande. Mãe, eu sou grande. Então eu dei um copo de vidro, e aí eu falei, segura direito, segura com as duas mãos. E ele segurando, eu lembro que ele derrubou, assim, ó, foi copo, foi suco pra cozinha inteira, né? Aí desse momento que você já tá cansado de falar, aí eu falei, Gael, tipo assim, né? Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, mamãe, ele colocou as duas mãozinhas assim, ele, mamãe, desculpa, foi sem querer, mamãe, eu não queria ter derrubado. Aí nesse momento, sabe assim, você desmorona. Ai, fala, eu ia gritar, mas eu nem vou mais. Você fala assim, nossa, eu ia enlouquecer nesse momento. Ele olhou pra mim com aqueles olhinhos, sabe assim? Então, mas o porquê? Porque influência, porque assim, dentro de casa existe isso, de eu também me estressar, de eu gritar, eu me culpo, né? Porque eu falo, meu Deus, eu me estressei, gritei, acabei de gritar, aí eu respiro, falo, né, deixa eu passar ali, às vezes coloco ele de castigo, às vezes, enfim, o ser mãe ali naquele momento é exaustivo. Só que depois eu paro pra pensar e eu falo assim, nossa, tudo bem, ele fez algo às vezes errado, brigou com a irmã, e eu fui conversar com ele, só que aí a hora que bate a culpa em mim, eu vou lá, ajoelho e falo, filho, a mamãe ficou brava por isso, só que a mamãe também não tinha o dever de ter gritado com você, então a mamãe pede desculpa pra você, você não pode fazer isso, que isso não se repita, mas a mamãe também não precisa gritar com você. Ela tá compartilhando um pouco, né, dessa questão do dia a dia, dos estresses, dos altos e baixos de ser mãe, né? Quem é mãe sabe. E quem é mãe não vai saber até ser. Eu vi um post na internet, eu até compartilhei com você, não sei se você vai lembrar. É um diálogo entre duas mulheres, né? Uma que tem filhos e a outra que não tem. Aqui não tem pergunta assim, como que é ser mãe? Você consegue me convencer a ter filhos? Você consegue me explicar quais são os lados positivos de ter um filho? Ela com a criança no colo ali tentando falar, no vídeo ela começa a lembrar de noite acordada, mamadeira, peito, comida, bagunça na casa, gritaria, não ter um minuto de paz. Ela não falando, né, no vídeo é super legal, porque daí ela começa a imaginar, ela tipo assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? Como eu vou convencê-la de que é bom e é maravilhoso ter filhos, sendo que não é maravilhoso naqueles pensamentos ali, né? E aí, o final, assim, é bem interessante porque ela responde com muita sinceridade. Ela fala, eu nunca vou conseguir te convencer a ter filhos. A outra moça já ciente fala, eu sabia que você não ia me convencer. E ela toda empoderada, toda bonita. E na verdade, daí ela vai embora, a moça com as crianças vai embora. Ela senta, abraça as crianças, sente aquele amor genuíno, deita com elas no colo depois, no final, e sente aquele amor. O vídeo não tem mais palavras, não tem mais falas, mas quem é mãe sabe o que significa esse momento. É o que ela tá contando do Gael, né, do exemplo que ela deu, é o exemplo do banheiro que ela deu, dele lá e abraçar ela. Então, esses momentos são o que significa ser mãe. Como você explica para alguém que não tem filhos o que é isso? Porque dá trabalho. Não quer ter trabalho, realmente não tenha filhos. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele coloca o trabalho, que é muito alto, só que ele não... esse trabalho vai ser maior que o amor. Não, gente, a recompensa, ela é invisível. Ela não é palpável, como eu falei, não tem como explicar. Só que ela é não só na altura, como infinitamente mais. Eu nem consigo imaginar que a gente é tão pequenininho, né? Se nós estamos falando desse amor com os filhos, quem dirá o que Deus ama nós, né? Porque a gente ainda briga, perde paciência com os filhos e a gente tenta ali ser o melhor possível, mas é difícil. Deus olha pra nós sem julgamentos. Então, assim, o amor de mãe, dizem que é o que mais se aproxima, mas ainda imagino que seja só uma lasquinha, né? É lindo, assim, é lindo porque, já linkando agora, falando da minha história um pouquinho, eu atropelei tudo, eu dei 5 passos, né, e voltei uns 3 pra trás. Eu conheci o Douglas em menos de... Eu tinha 18 para 19 anos quando eu o conheci. A gente tem uma boa diferença de idade, ele é 8 anos mais velho. Só que eu já era muito madura pra minha idade, isso acabou dando certo. A gente namorou muito brevemente, em menos de 2 anos a gente foi morar junto. Só que, querendo ou não, eu tinha o quê? 20, 21 anos? É muito jovem. Então, assim, eu meio que fui no impulso da vida mesmo. Sabe aquela frase bem clássica? Um gato pra puxar pro rabo.
Morar junto assim, a gente alugou um apartamento minúsculo, que cabia só nós lá dentro. Não tinha móveis, não tinha nem dinheiro. Prestou um cartão de crédito ali da minha sogra, compramos ali o que deu, Deus que cuidou pra pagar. Então, assim, por que eu tô falando isso, né? É porque não tem, gente. Quem tem condição, herança, paz que ajuda, a glória a Deus. Eu sei que nossos filhos talvez não vão passar pelo que a gente passou. No próximo episódio a gente vai contar um pouco mais disso. Só que pra gente foi ali na fé mesmo. Então, moramos juntos ali, sem estrutura nenhuma. Falando agora um pouco do casal. Não tinha estrutura nem financeira, como eu falei, nem emocional. Eu, imagina, com 20 anos ali, ele com 28, só que um homem com 28, gente, ainda é só um menino. Então, assim, não tinha nada, assim. A gente brigava muito, porque é a vida real. Eu não precisaria expor, a gente brigava, discutia. Não tinha Deus, a gente não ia na igreja, não tinha nada, assim. Era cada um por si e Deus que olhava e falava, estou aguardando a hora que vocês quiserem um direcionamento. Então, assim, Deus foi cuidando da nossa história, com muito carinho. Passaram-se alguns anos, a gente junto, né? Olhando ela, né, na história que ela contou de ser mãe, a gente não tinha. Ela foi meio que uma das primeiras, né, da nossa família a terem filhos, assim, dos nossos primos, né, que a gente comentou que a gente era muito unidos. Foi a segunda, né? Então a gente não tinha muitos espelhos de família, de criança perto. Então ela foi a primeira. Então, como a gente era muito próxima, acabou que eu participei muito disso, né? Douglas apenas morava juntos, a gente não era casados ainda. Mas eu acabei despertando através dela como exemplo, assim, ali participando do dia a dia dela de grávida, a barriga crescendo, comprando as coisas, vendo, apesar das dificuldades deles, mas pra mim foi despertando uma semente de ser mãe, né? E quando o Gael nasceu, eu pude participar. Gente, eu nunca tinha pegado um recém-nascido do colo e cuidado, feito dormir, então pra mim foi um aprendizado, porque ela também às vezes deixava, que tem mãe que não deixa chegar perto, mas ela foi uma mãe tranquila, que deixava a gente ajudar, então assim, foi muito gostoso. Aquele momento, aquele período, né, foi o que me fez ter vontade de ter filhos. Eu lembro uma vez que você e a Laura falou assim, nossa, parece que ela ama ser mãe, né? Tipo assim, que a gente quebrou esses ciclos, né, de tipo assim, é pesada, não sei o quê. Exato, eu ia chegar nesse assunto agora. Eu falei do casamento, né, e ia falar agora da parte dos filhos. Quando eu conheci o meu marido, ele já tinha uma filha, hoje ela tem 12 anos, mas quando eu conheci ele, ela tinha 3 anos mais ou menos, vai fazer quase 10 anos que nós estamos juntos de relacionamento, ao total, né? Então ela era bem pequena, então eu comecei a conviver com ela, demorou um pouquinho, porque ainda era fase de namoro, ela tinha ali seus 4 para 5 aninhos, então eu tinha já uma experiência, não de mãe, né? Só que eu tinha uma experiência de cuidar, de participar da vida de uma criança. Só que 4 a 5 anos ela já faz as coisas mais sozinhas. Não é um bebê. Bebê eu nunca tinha tido. Então, acabou que a gente também criou esse afeto com ela. Ela é menteada, somente filha do Douglas. Ele tinha esse contato, só que como não é criado na mesma casa, então assim, o relacionamento pra mim, né, falando de mim, como enteada dela, como madrasta, foi um primeiro contato. Então, assim, até então eu não tinha contato com criança, eu nunca tinha ficado com o irmão mais novo, com ninguém da família. Mas pra mim foi, assim, um super aprendizado. É que foi junto, né? Ela pequenininha, cresceu um pouquinho, logo já veio a Glícia com o bebê. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu também posso querer isso. E engraçado que vocês estão escutando falar isso, só que a Gabriela de anos atrás nem pensava em ter filhos. Sabe aquelas mães que o sonho é ser mãe? Tipo, aquela pessoa que fala, gente, eu quero ter 5 filhos. Eu falava, meu sonho. Não, o meu nunca foi, pra você ver. Eu falava, gente, socorro, o que eu vou fazer com essas crianças que eu não cuido? Eu sempre tive, eu não vou dizer pra vocês pavor, mas eu sempre tive muito medo. E, na verdade, eu acho que é medo de desconhecido, né? Quando a gente fala, eu não quero, porque na verdade você não conhece. Essa que é a verdade. Participando da vida dela, eu pude conhecer, né? E falar, nossa, realmente... eu acho que não é tudo isso que eu tava pensando. Não é tão difícil, tão ruim quanto eu tava pensando. Porque já é difícil, mas eu pensava que era muito mais. Então, às vezes é isso. Tem muita gente aí, muitas mulheres que não querem ter filhos porque, na verdade, nunca conviveu com alguém. Conviver, estou falando dentro da casa da pessoa, no dia a dia da pessoa. Vendo ela fazer aquela criança dormir, vendo dar mamadeira, vendo dar o peito, vendo dar comidinha quando é maior. Olhando com seus olhos como é a rotina. E a vida da pessoa não vai parar, ela vai fluir, os filhos são bênção. Mas a pessoa não quer ter filho porque ela nem sabe como é, ela não sabe como que funciona.
Então, às vezes, é mais um medo mesmo. Nossa, será que minha vida vai parar? Não vai, gente. Porque se fosse tão ruim assim, eu não queria ter o segundo, ela não queria ter o segundo, não queria ter o terceiro, e assim a gente vai. Se fosse tão ruim assim, ninguém ia querer. Só que as coisas estão se invertendo hoje em dia, né? Então, pra finalizar, tem a Laura, né, que tem 12 anos. Eu tenho uma filha, que foi a nossa primeira filha, depois dessa experiência maravilhosa. Criamos coragem, né? Eu e Douglas, falar, não, vamos sentir que é nosso momento, vamos mergulhar, que se pensar muito, não tem. Ela nasceu, né, hoje ela tem, na verdade, 1 ano e meio. Não emendei tanto quanto ela. Foram 2 Mas anos. eu também penso que, como a gente é jovem, eu falei, se as 2 gravidez foram planejadas, a segunda também, eu falei, se eu tenho essa oportunidade de ter agora, eu vou ter, né? Depois, se vier um terceiro, Deus cuida do nosso futuro, mas por enquanto eu queria Terceiro, ter quarto. outro. Ai, quarto, ai meu Deus, socorro! Calma que eu não tô preparada pra isso. Então é recente, né? Ainda tô com 2 meses, nem sei o sexo, vou descobrir em breve. E estamos muito felizes. Na prática, é o que ela falou. Eu sei, gente, eu sei que ter filhos vai ter uma com 2 anos e o outro recém-nascido. Gente, não é fácil. Sabe? Não é fácil, assim, eu vou ter os meus momentos também. É aquilo, não é fácil, só que tudo vai valer a pena, porque tudo hoje dá trabalho, né? São Tudo dá anos, né, trabalho, que você... né? Eu vou falar um sacrifício, só que não é um sacrifício negativo, é um sacrifício como um plantio. Eu vejo pela Laura, gente, ela tem 12 anos. Assim, ela não mora com a gente, ela mora com a mãe dela, só que quando ela tá em casa, já não tem mais aquela bagunça. Não tem mais aquela Já é uma brinquedaiada, não tem mais aquela gritaria, não tem, gente. Senta, todo mundo janta em paz, conversa com ela. Sabe assim, não tem mais aquela coisa de criança. Então passa. É outra energia, né? Passa hoje, eu tenho um aniversário, leva pro aniversário. Vamos trocar, toda linda, se maquia, ela é maravilhosa. Nossa, ela é perfeita. Se maquia, se arruma aquele cabelo. Acabou, gente. Eu não preciso mais fazer. A mãe dela não precisa mais ficar outro correndo trabalho atrás. agora, né? Já entra no trabalho, a gente... De repente, os conversa. pais, mas o pai não vai viajar, o pai e a mãe não tem tempo. Mas agora tem, às vezes ela tem, vou dormir na minha. Acabou, entendeu? Acabou assim, é outra fase, é outra fase. Assim, eu não posso falar, tenho filhos adolescentes. Nós não temos, tem muita gente que tem e vai falar, eu tenho certeza que vai falar. E espera vocês verem a adolescência. Que aí você vai falar assim, você tem a saudade desses pequenininhos. É difícil na adolescência também. Começa a orientação, começa os namoradinhos. É outra outro fase. processo, é outra fase. Calma que a gente não pode falar ainda que a gente não chegou. E agora, trazendo um pouquinho da espiritualidade, né, com os filhos, exatamente quando eu engravidei, né, no episódio anterior eu falei com a Gabi, né, me apresentou Deus de uma forma de oração, de viver o evangelho mesmo, né. E aí quando eu engravidei que veio esse peso, né, porque quando eu era criança, minha mãe plantou essa sementinha, né. Sim. Porque por isso é tão importante hoje a gente levar os nossos filhos, né, na casa do Senhor mesmo. Mais uma vez, a gente não defende placa de igreja, mas isso me pegou muito forte na gravidez do meu primeiro filho, né, que eu falei assim, aonde eu vou levar meu filho, né? O que eu quero mostrar para ele, né? O que eu quero apresentar para ele? Como eu quero que ele cresça? Me bateu isso muito forte, porque eu buscava autoajuda, né? Eu buscava conhecimento em livros, em cursos, em uma coisa mais externa, né? E eu via que isso estava formando um ego muito grande, porque quando a gente está vivendo, a gente não se enxerga. Sim. Então, por mais que eu buscava autoajuda, isso, mas o meu ego, de vez de eu diminuir o meu ego, né? Porque esse é o nosso processo, né? Da gente diminuir o nosso ego, né? Porque eu era tão egoísta, não, ainda sou, né? Mas é uma luta diária. É igual, eu odeio que aquela pessoa defenda assim, são 7 dias, ou 7 jeitos, ou 10 jeitos para você mudar a sua vida. Isso não existe. Não. O que a gente está compartilhando é a nossa vida real e o que funciona pra gente através da nossa experiência, como a nossa vida caminha. Então, quando eu decidi realmente viver os valores, né, do Senhor, não abrir mão do meu casamento. Quando eu era pequena, né, eu lembro que isso foi muito forte em mim, que eu sempre sonhei, né, em ser mãe, em ser esposa. Então, eu luto pelo meu casamento. Como meus pais foram separados, né, eu vivi isso, eu presenciei isso. Então, o que eu não queria pra mim, eu queria uma casa onde existe o pai e a mãe, onde existe amor. Não tô falando que a vida é perfeita, só que é uma luta diária, é princípios assim que a gente bate firme, né? Para viver isso. Não é todos os dias, é uma luta para você realmente ter essa família, sabe assim, em unidade, uma família que realmente vive esses valores. Então, quando eu tava grávida, eu lembro assim, o que eu vou mostrar pro meu filho? O que eu vou apresentar para ele? Só uma coisa, eu lembro, ela foi fundamental no meu processo,
ela já tinha, o que ela acabou de falar, essa é uma crença que você vai construindo, né? Um valor que você vai construindo tão forte que eu ainda não tinha. Eu vim, né, não queria ter filhos e ainda ficava meio confusa com essa história. Ela virou pra mim um dia, antes da casa, ela ainda morava no apartamento antes de engravidar. Uma conversa nossa, ela falou: Gabi, você sabia que aquela família Margarina existe? Aí eu olhei pra cara dela assim, tipo, não, cadê? Eu nunca tinha pensado nisso. Ela, existe, Gabi. E eu conheci algumas pessoas. Não é que, ninguém briga, ninguém não tem filhos, não tem... Não, uma família normal. Só que a base da família é a família Margarina, que todo mundo tá ali, mas assim, sorri, existe amor, é o que ela tava falando. E depois desse gatilho pra mim, eu falei, nossa, ela tava falando, é o acesso. Eu pude, através dela, acessar e olhar, porque, gente, tem coisa que a gente não sabe que não sabe. Não. Eu não sabia, ela me apresentou. Então, assim, você é o meio das pessoas que você convive. Então, essa influência de valor de família que veio da criação dela, que ela tá falando, pra mim, entrou assim no meu coração de uma forma que eu falei, nossa, eu quero isso pra mim também. Então é o processo, sabe, de você falar assim, eu não abro mão. Se eu tô dentro da minha casa, o meu lar, eu formo o lar, a mulher edifica o lar. Então é o quê? Eu não abro mão, na minha casa não existe gritaria, é proibido. Sabe aquela coisa que você bate firme assim? Não, aqui não existe. Sim, eu cuido de 2 filhos, às vezes eu tô cansada, eu tô estressada, mas eu não permito que isso entre dentro da minha casa. E eu não tô falando aqui pra vocês, porque ela tem uma família perfeita. Não, na minha casa não existe grito. Sim, de você gritar com o marido, meu filho não presencia isso e não vai presenciar. E você que tá aí, eu não tô te culpando ou falando que às vezes você veio de uma família tal, mas existe o processo de volta pra casa. Eu vou voltar lá na história, que é onde eu buscava tal ajuda. E aí eu tinha também a crença de tipo, não, eu não vou pra uma religião porque lá tem dogmas, tem doutrinas, mas assim, tem todos os lugares que eu ia de autoconhecimento, de autoajuda, são pessoas, são seres humanos que erram, só que daí que entra o evangelho. Porque quando você tá com esse ego muito forte, que você acha que você é um deus, né? Que você faz as coisas com a sua própria mão. Existem as leis do universo, onde você planta, você colhe. Aonde você faz, né? Você tem que fazer para Deus abençoar. E aonde eu acreditava que o universo trazia para mim. Não, não é o universo, é o Senhor, o Deus de tudo, que tá lá em cima. Não tô aqui para você falando para você acreditar no Senhor, acreditar em Deus. Mas é o processo que você passa e quando você vai pedindo para você crer na realidade, para Deus te mostrar o que é real. Quando eu tava passando por esse processo, eu achava que tudo era eu fazia, que tudo era com a minha mão, que tudo era com a minha força. Quando eu já tá nesse caminho de autoajuda, de coach, eles te influenciam a isso, sabia? Sim. O seu ego aumenta, você fala assim, não, eu já sei como a vida funciona. A vida funciona assim, é só fazer assim. Se eu acreditar, eu já estudei. Se eu fazer esse caminho aqui, se eu percorrer esse caminho, eu vou alcançar. Porque eu já percorri ali, então eu já sei como funciona e isso vai acontecer. Sim. Gente, me perdoa se você acredita nisso, mas não está no seu controle. Não tá. Eu caí do cavalo muito grande, que daí a gente passa pelas lições, por isso que a gente passa por várias coisas, né? A gente tá sempre aprendendo, né? Quando o Senhor me colocou num lugar que as coisas não são do seu jeito. As coisas não são como você acredita que são. Eu achava que estava tudo no meu controle, eu estava tudo sob controle. É assim que a vida funciona, é desse jeito, dessa maneira. E aí quando o Senhor entra, quando eu permiti que Ele entrasse e Ele entrou, foi onde Ele me colocou num lugar que não está no meu controle. Porque se Ele quiser acabar com tudo isso daqui agora, Ele só pisca e acabou. Quando a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida, a gente não tem. Quando a gente acha que tem que fazer isso, quando a gente fala assim, não, é só perdoar o pai, a mãe, é só perdoar. Não é, gente. A gente não tem a redimissão. Eu lembro que quando eu fui numa igreja e o Senhor falou assim, não, você é um servo que você tem que ser diminuído ao pai, ao Senhor. E eu falei assim, não, mas para que eu vou me diminuir? Olha a arrogância, olha a ignorância. E aí hoje eu vejo, é tão lindo como o Senhor me transformou, porque Ele enviou o Espírito Santo para nos transformar e para acalmar o nosso coração. Isso. Porque quando a gente vai numa comunidade, assim, aquele homem tá lá, ele é um homem, ele erra, ele faz coisas erradas, mas ele tá lá pro Espírito Santo, ele tá aberto para o Espírito Santo falar através dele, que o Senhor vai nos dar a palavra. Eu lembro que quando eu ficava nesse autoajuda, nesse autoconhecimento, eu sempre, minha alma vivia em aflição. Em tempos e tempos eu tinha depressão, em tempos e tempos eu ficava aflita. Por quê? Porque hoje eu vejo que a gente precisa da palavra do Senhor. Porque quando a gente ouve a palavra, o Espírito Santo nos conforta. E aí você fala assim, então é todos os dias a gente se quebrantar mesmo, fala, Senhor, eu estou diante a Ti. Se eu não virar pra Gabi e falar, Gabi, me perdoa por algo que eu fiz,
Ou mesmo, você não precisa pedir o perdão, mas sempre tá ali presente, ou pro seu esposo, ou pro seu filho. Se você não se colocar num lugar, fala, Senhor, me perdoa. Mas eu erro, eu faço, né? Eu sempre me inclino para o mal. Eu sou egoísta, eu sou um ser humano que às vezes pensa mal, que tem pensamentos ruins, mas me eleva a não fazer isso. Então, quando eu falo para você, uma família vive em princípios, uma casa. Então, é você bater o pé e falar assim, não, a minha casa não entra gritaria. Minha casa não permite falar palavrão. São princípios, assim, que todos os dias você fala, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ser um ser humano melhor, me ajuda a ser uma mãe melhor, me ajuda a ser uma prima melhor, uma amiga melhor. E eu não tô falando isso pra vocês, tipo assim, ela... Não, é real, né, Gabi? Sim, é o que a gente tá vivendo ali no dia a dia e você não abre mão dos seus valores. Fala assim, eu vou sustentar minha casa, por mais difícil que seja, mas o Senhor te dá força. Então, antes eu acreditava que a força vinha de mim, não é minha. E aí, quando eu tô quebrantada mesmo, eu falo, Senhor, me ajuda, me recupera. E eu choro nos pés do Senhor. No outro dia, é incrível, assim, Ele tira com a mão. A provisão. Então, no outro dia você tá forte de novo e você sabe que o Senhor te deu forças. Sim. Eu tô escutando ela falar aqui, nesse momento eu sou um ouvinte, gente. Tô aqui prestando atenção igual vocês. E imagino que se eu pensei isso, vocês também devem ter pensado. Enquanto ela falava, eu aqui, nossa, mas eu faço isso, nossa, mas eu faço aquilo. Ela não permite isso, nossa, mas isso aconteceu na minha casa esses dias. Então, assim, é o que ela falou. Não é que ela é perfeita. Quando a gente tá falando alguma coisa, é a questão de a cada dia a gente fazer um pouco menos. Não é acordar e falar, a partir de hoje... Acabou. Acabou. Que é o que os cursos vendem, né? Exato. Vou falar duas coisas aqui interessantes. Um é sobre esse caminho da jornada de... Vou falar do autoconhecimento, mas engloba muitas coisas, né? Não sou contra ler livros, já li. Não, Tenho ajuda muito. pilhas, inclusive, em casa. Leio até hoje. Tem muita coisa boa que você consegue extrair dali. Cursos, né? Tem N cursos. Tem de imersões, tem de um dia, tem online, tem retiros, tem... Gente, o mercado de autoconhecimento, ele é muito vasto. Já mergulhei em muitas coisas, perdi até as contas, durante muitos anos. É o que eu falei, não sou contra. Só que o ser humano, ele nasce com um propósito. Nós temos a necessidade de ter metas, de ter propósito, de ter algo para você palpar, senão a vida perde o sentido. Esses lugares, esses momentos de autoconhecimento, ele vai nos preenchendo e vai não só nos preenchendo, como ressignificando muitas coisas do nosso passado. E foi muito importante esse processo para mim e sei que para ela também foi. Só que tem um porém, qual que é a diferença? Por que vocês estão falando errado? Não, existe uma diferença. Você tem que escolher o caminho, porque, gente, quando você chega num curso de autoconhecimento, de PNL, seja do que for, você tá vazio, cheio de problema, qualquer coisa vai te preencher. Não significa que ele seja ruim, mas qualquer coisa te preenche. Só que você vai se preenchendo, você vai ali aprendendo muita coisa. É o que ela falou, vai preenchendo quem? Você mesmo, o seu próprio ego. Só que chega uma hora que você se preencheu tanto que o que eu percebo no mundo do autoconhecimento? Ele existe um fim. Então, vamos supor, eles te ensinam algo onde existe um começo, um meio e o fim. Então, se você fizer isso, começar a se comportar desse jeito, você vai atingir isso, você vai fazer aquilo. Então, acaba que na sua cabeça, o seu mundo já está planejado com as suas atitudes. Só que com Deus, ele não é assim que funciona. Essa é a diferença. Com Deus, não existe começo, meio e fim. Existe só o começo. E o começo é você que faz. O resto é dele. O meio, durante o fim, é dele. Gente, ela tá falando tudo isso e eu sofri muito com isso. Hoje eu contando é fácil, mas eu vou falar pra vocês, eu sofri muito, muito com isso que ela tá falando. Olha, eu não vou mentir que eu talvez não tenha sofrido tanto quanto ela, porque como eu já falei no outro vídeo, eu sou menos mental. Eu sou mais, assim, de emoção, assim, do que de mental. Então, pra mim, viver é mais fácil do que pensar. Pra ela é mais difícil viver, ela pensa mais. Você vê que cada um tem um processo e cada um é de um jeito. Enfim, finalizando esse assunto, só que, gente, não tem preço. Por isso que a maternidade de Deus, ela anda meio junto, assim, né? Aquela coisa de sentimento de mãe, como eu falei. Ela anda junto porque a maternidade é a mesma coisa. Se você ter um filho, falar engravidei, primeiro filho, vou saber como, você nunca vai saber como é. Você tem que se entregar, porque você não tem opção, na verdade. E tem uma coisa, gente, quando você conhece a Deus, quando você tem as suas primeiras experiências com Deus, Deus vai devagarzinho, né? Porque se revelar demais a gente não dá conta. Deus vai devagarzinho, você começa a ouvir uma voz diferente, sentir algo diferente que é o Espírito Santo. Às vezes você nem sabe que é o Espírito Santo, mas já é.
mas você ainda não descobriu. Sabe aquela frase, uma vez visto, jamais desvisto? Tá bom. Uma vez sentido, jamais você não consegue. Esquecer é como andar de bicicleta. Você não consegue mais ficar sem. Existem muitas pessoas que, por essa dificuldade do processo que ela passou, de se entregar, de mergulhar, elas acabam abandonando o processo. Abandonam. Fala, não dou conta, deixa esse negócio quieto, não vão voltar mais naquele lugar, que às vezes é uma igreja ou é alguém que falou uma palavra, não quero mais aquela pessoa, não sei o quê. Só que, gente, não tô aqui pra falar o que é certo e errado, mas é o que tem dado certo. Pegue pessoas que você conhece como exemplo. Todo mundo conhece alguém, uma família, um casal de Deus. Sabe aquela pessoa de Deus? Fala, aquela pessoa de Deus, que você fala que é de Deus. O que é diferente nela? Que as outras pessoas também não olhem para os defeitos, porque defeitos todo mundo tem. Ah, mas ela é crente, mas não sei o que, não sei o que. Gente, não critica, olha só pro lado bom. Para trazer para tua vida o lado ruim, você deixa quieto. Traz só o que é bom para sua vida. Ela falou uma coisa que me trouxe aqui, nem estava ensaiado, vou compartilhar uma coisa pessoal minha. Durante esse tempo de autoconhecimento, de cursos que eu fui, existe um aprendizado. Os filhos, ela acabou de falar, na minha casa eu não permito isso e aquilo porque eu tenho uma base dentro da minha família. Da onde eu vim, infelizmente, tiveram ali muitas questões que eu não julgo. Os meus pais fizeram sempre o melhor que eles podiam e o que eles tinham para entregar. Mas eu acabei aprendendo muitos comportamentos, assim como você já consegue imaginar vários só de eu falar, que eu não gosto, que eu não me agradava, que aquilo não é o comportamento de uma mulher. Hoje eu olho e falo, gente, será que esse comportamento é de uma mulher de Deus, é de uma mulher próspera? Não, não é. Esse comportamento não tá legal. E um desses comportamentos, ele vinha muito à tona, que é a questão de ser explosiva. E eu abro mão, eu não tenho vergonha de falar. Durante muitos anos, a minha família, às vezes, olhava pra mim e falava, viu, o que você tá fazendo? Isso daí muito antes de buscar a igreja, tá? Muito antes. Eu falava, gente, essa nem sou eu. Parecia que dava uns 5 minutos que eu me transformava. E hoje, com os olhos espirituais, eu vejo o quanto eu era vulnerável. Eu ainda sou, se eu permitir. É isso que eu queria dizer. A gente passa por autoconhecimento, entendi que isso daqui veio daqui, que puxou dali, que o autoconhecimento é assim, né? Vai puxando raízes do passado, da psicologia, e tudo isso faz sentido. E você fala, nossa, agora eu vou entendendo quem eu sou. Ok, entendi quem eu sou e da onde eu vim. Só que e agora? E daqui pra frente? Na hora que o bicho pegar em casa, se eu não falar, às vezes eu não consigo ajoelhar, porque você tá ali no ambiente, mas falar, Senhor, cobre com teu sangue. Quando eu vi já explodir, se não for Deus para ter misericórdia, o professor lá do autoconhecimento, ele vai estar lá. Só que, gente, naquele momento é a graça de Deus. Porque como que nós vamos criar nossos filhos com todos esses princípios que a gente está falando para vocês? Só que a velha pessoa, aonde nós viemos, o que a gente aprendeu de ruim, o bom continua. Ela não morre, ela tá ali. Ninguém muda, Deus não transforma. Você fala, nossa, não, gente, Deus, ele capacita. Deus não fala, então agora ela não é mais assim. Não, ele capacita. Se você abraçar, a cada dia nós seremos uma pessoa melhor. Então, assim, é uma escolha. Volto para a decisão, é uma escolha. Recém-grávida agora, eu tive um episódio. Perguntei pro meu marido, compartilhando uma última coisa com vocês. Acho que nem ela sabe disso. Eu não lembro há quanto tempo fazia que eu não tinha um episódio desse. Eu nem sei se dizer anos, de gritar e de explodir, porque a gente tem princípios. Mas estou aqui mostrando para vocês. Eu virei para ele e falei, eu não lembro quanto tempo faz que essa pessoa que Deus libertou, ela voltou à tona porque eu permiti. Eu falava, nossa, mas eu nem reconhecia mais essa pessoa e ela voltou à tona por uma situação, por um período muito pequeno. E eu, na hora, chamei meu marido e falei, gente, depois de um tempo, falei, o que aconteceu? Eu vou buscar o Senhor. E o Senhor me mostrou. Eu não vou compartilhar os detalhes, senão fica muito longo, mas o Senhor me mostrou, falou, olha, aqui é onde você está falhando. É nesse momento que você permitiu sem conhecimento, se deixou vulnerável e entrou. Então, assim, e se eu não tivesse Deus? E se eu não buscasse a Deus? Eu tô aqui compartilhando uma falha minha. Eu poderia não falar, eu sou perfeita. Não, eu não. Esse é um da minha lista de defeitos. Deus, ele direciona. Chorei aos pés do Senhor. Falar, Senhor, me perdoa. Eu estou vulnerável, fiz coisas que eu não deveria fazer, só que eu estou voltando, eu estou retornando para os pés do Senhor mais uma vez, sem merecimento algum. E aí entra o que ela falou para finalizar, de se diminuir. Eu escutei outro dia alguém falando isso, né? Nossa, mas será que Deus quer que você se diminua? Gente, não é diminuir a ponto de, não vale alguma coisa. Você vale, mas se não for a graça de Deus na sua vida, é que Deus tem graça sem você enxergar.
Porque Deus dá a graça e nos livra todos os dias. É que às vezes a gente não vê. Sem a graça do Senhor, nós não somos nada. Deus teve piedade de mim. E tem me mostrado, porque isso é recente, a cada dia os meus olhos espirituais se abriram mais, o meu comportamento já voltou novamente. Então, para finalizar, isso influencia diretamente nos nossos filhos. Sim, com certeza. Porque o que nossos filhos vão ver? É que minha filha é pequena. Então, assim, ela tá quase entendendo. Filha, perdoa, a mamãe fez alguma coisa que não deveria fazer. Ah, mas eu já fiz. Tudo bem, mas o que a tua filha vai ver depois, o teu filho? Ela já fez, ok, já passou, você não pode voltar atrás. A próxima vez você tenta ser melhor. Você acha que as crianças não entendem, mas eles entendem. Tudo, são uma esponja. Nossa, mas a minha mãe pediu desculpa, então tá tudo bem. Lá na escola, quando teu filho fizer alguma coisa, ele pode agir do mesmo jeito. Ah, empurrei o amiguinho. Ai, amiguinho, me desculpa, porque minha mãe faz isso lá em casa, então tá tudo bem, eu posso errar, mas assim... eu tenho pra onde voltar. Bom, gente, então a gente tá finalizando o nosso segundo episódio, compartilhando muitas coisas, né, do que profundo. vivemos. Mais uma vez, não estamos aqui pra te ensinar 7 lições de como você ter uma vida perfeita, não, só que através das nossas experiências, do que nós vivemos, nós compartilhamos aqui com vocês. E no terceiro episódio, a gente vai compartilhar como você pode acessar também até a sua casa, a realizar os seus sonhos, porque se nós conseguimos, né, você também consegue, a gente também tem outros sonhos, a gente vai compartilhar muitas coisas com vocês. Muito ansiosa por esse bebezinho que tá aqui, né? A casa, gente, é um símbolo, né, que a gente vai contar pra vocês, porque foi uma situação muito marcante na história dela e na minha, então a gente quer compartilhar um pouco pra vocês. Principalmente esses 3 primeiros episódios, contando um pouco da nossa vida. Falamos um pouco, né, no primeiro episódio de nós, né, antes do passado, como é que foi nessa história. Falamos agora nesse episódio um pouco mais como a gente casou, teve filhos e como é que foi um pouco disso que é mais atual, né? E a nossa casa, conquista que nós tivemos, mas mais do que uma conquista, foi uma experiência, ela com a dela e com a minha, uma experiência que nós tivemos com Deus, porque Deus, olha, gente, foi milagre. Foi um milagre de lá, um milagre de Contar cá. o milagre. Então, assim, não é pela casa em si, mas é para contar o milagre. Depois a gente vai trazer muitos assuntos pontuais, a gente vai trazer também o que vocês querem saber, quais são os assuntos que vocês têm interesse. Mas assim, antes de falar qualquer coisa, quem somos nós, né? Então a gente tá aqui se abrindo para mostrar quem somos nós, né? Somos parceiras, amigas, vamos acompanhar esse processo juntas. Juntas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.